Por que, na adolescência, os filhos tendem a se afastar dos pais? Assista esse vídeo até o final, compartilhe com outros pais que também estão precisando receber essa mensagem. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o afastamento do seu filho adolescente. Os adolescentes nessa fase costumam se afastar dos pais não por falta de amor, não por falta de respeito, e sim pelo momento que eles estão vivendo, tanto emocional, muitas mudanças hormonais. Então são muitas mudanças que eles não estão preparados. Então com isso acaba acontecendo o afastamento. E muitas vezes nós, pais de adolescentes, não conseguimos entender. Porque muitas vezes somos pegos de surpresa. Mas a cada vídeo eu venho tentando mostrar para você como podemos tornar esse momento, essa fase, uma fase de transição, uma fase mais leve. Mais fácil? Nem sempre. Mas que ela possa ser mais leve para você. Vamos conversar hoje alguns motivos que podem levar o seu filho adolescente a se afastar de você. O primeiro motivo é a busca pela autonomia. Por isso mesmo. A busca pela autonomia é uma das situações que fazem muito os adolescentes se afastarem dos pais, porque eles precisam mostrar que eles sobrevivem longe dos pais. Então, essa busca constante de querer fazer as coisas acontecerem, de achar que eles sabem de tudo, e sempre o pai ou a mãe achar que não, isso acaba afastando muito o adolescente de você, pai e mãe. Outro ponto é medo de julgamento. Isso mesmo, o adolescente ele tem medo de ser julgado. Muitas vezes os pais só querem reclamar, só querem falar que está fazendo errado, que nunca faz certo. Enfim, são inúmeras as situações que ele se sente julgado. Então o que é que ele faz? Para não ser julgado, para evitar, ele se afasta, fica calado, prefere não falar. Outro ponto é, eles não sabem nomear sentimentos. Isso mesmo. Eles não sabem falar o que sentem. Não sabem dizer quando estão tristes, não sabem dizer se está sentindo felicidade, não sabem falar se está angustiado. E nós, como arquitetos de adolescentes, nós precisamos entender e enxergar além do que está sendo falado ou do que está sendo expressado por eles. Que isso cabe a nós a decifrar algumas coisas, justamente porque eles não sabem nomear. Outro ponto é, querem preservar a privacidade deles. Sim, a privacidade deles. Mas nem sempre. Muitas vezes a gente, na verdade, associa a privacidade a esconder algo. Aí cabe você, a sua conexão, o seu diálogo com o seu filho, entender se ali está existindo algo escondido ou não. Então, eles querem muito e preservam muito pela privacidade. Mas aí, essa privacidade, você, em acordo com ele, vai precisar definir o que é privacidade. Privacidade é você estar sempre de porta fechada? Não. Privacidade é você não poder olhar o celular dele? Não. Lembre-se que ele ainda é um adolescente e tudo precisa sim ser supervisionado. E mesmo com essa supervisão, há possível sim ter privacidade. Nós precisamos entender e lembrar que o cérebro do adolescente ainda está em desenvolvimento. E o que está em abundância e muito bem desenvolvido é a amígdala. E essa amígdala é exatamente da impulsividade. Não mede antes de falar muitas coisas. Então cabe a você, que é o responsável por ele, decifrar, entender até onde ele pode ir. Sabendo de todas essas questões, né? E tem muito mais coisas, muitas situações que podem ir afastando seu filho, adolescente de você. Seja uma conversa, diálogo em casa, que ele não tem. Muitas vezes a gente fecha as portas, no lugar de abrir as portas do diálogo, a gente acaba fechando. Então isso é outro ponto do afastamento do seu filho. Então, cada situação que muitas vezes a gente acha que é besteira, é coisa simples, isso pode sim afastar você do seu filho. E o que podemos fazer para tentar aproximá-lo? Um dos primeiros pontos que eu sempre falo em meus vídeos sobre o que trazer, o que aproximar o seu filho de você é ouvir. Ouça mais do que fala. Escute seu filho. Entenda
quais são as necessidades dele no momento. Muitas vezes ele está passando por bullying na escola e você nem sabe, né? Então, através de um diálogo bacana, um diálogo aberto com seu filho, você vai entender, vai descobrir que ele está sofrendo bullying. Esse é um dos pontos. Na hora do diálogo também, você entenda a situação. Deixa ele conversar, deixa ele falar mais, fique curioso pela situação, pelo que ele está lhe trazendo. No lugar de você sempre querer aparecer, que sabe de tudo, espere um pouquinho, veja o que é que ele vai, se mostre curioso pela situação que ele está trazendo. Outro ponto que pode aproximar vocês é tente em conversas descontraídas, conversas informais, como ida à escola, ida a um supermercado, no carro, né? Em momentos assim que nem poderia rolar uma conversa, você tenta trazer uma conversa aos pouquinhos. É nesses detalhes, é nesses momentos que você consegue extrair muita coisa que você nem imagina. Então, tenta fazer dessas pequenas conversas um bom diálogo. Outro ponto é tentar demonstrar um interesse genuíno nas situações cotidianas dele, né? Muitas vezes ele traz um acontecimento da escola e você só responde, foi mesmo? Legal, que bacana. Não, demonstre um interesse verdadeiro, porque isso faz com que ele se interesse de contar mais situações para você. O adolescente, ele sabe quando nós estamos interessados, sim, nas situações que ele traz. Nós precisamos entender que muitas vezes o adolescente se fecha porque ele não tem oportunidade de fala. Ele não tem um espaço que ele se sinta acolhido, não tem um espaço que ele se sinta seguro em conversar. Porque muitas vezes ele vai conversar com os pais e simplesmente ele é criticado, ele é apontado, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo. Muitas vezes o lugar que ele precisava de acolhimento, ele só está se sentindo mais distante, cada vez mais distante dos pais. Então seja você essa ponte de trazer o seu filho para junto, porque muitas vezes os pais esperam ele ir até o pai, mas isso pode ser que não chegue. Então seja você o que vai até ele e seja você o agente de mudança em seu lar. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!